Quando eu tinha 16 anos e já no fim do mês de setembro, quando nos íamos embora para Lisboa, o meu pai recebeu um pedido do Sr. Dom Duarte, que ia a Mateus com relativa frequência, a dizer que iria lá passar nessa tarde, ou no dia seguinte, com a irmã e o cunhado. Bem, o meu pai é evidente que disse que sim, com certeza, e pediu-me para ficar. Disse, em vez de ir para Lisboa, tinha que ficar ali para ajudar, porque ele tinha imenso que fazer, estava no fim das vindimas, estavam a tratar de uma data de coisas que exigiam a presença dele e não podia estar a fazer de dono da casa e a mostrar coisas a turistas, mesmo que fossem pessoas muito importantes, precisava de uma ajuda. De maneira que achou que eu já era uma mulherzinha, já podia ajudar. E assim foi. Na altura fiquei surpreendida e pensei, Dom Duarte costuma vir acompanhado de várias pessoas que o assistem como lugar-tenente, pessoas que vivem à volta dele, mais ou menos no Porto ou no Palácio de São Marcos, porque é que vem só trazer um cunhado e uma irmã? Bem, de qualquer maneira, serão bem recebidos. E na maior das simplicidades, porque nós nem sequer um fato de cerimónia para vestir, aqui em Mateus estávamos de férias. Apareceu um carro, conduzido pelo Dom Duarte, com um casal lá dentro, pararam, o casal saiu, e era uma gente com uma cara tão simpática, um sorriso daqueles verdadeiramente encantador, tanto ele como ela, de uma simplicidade extrema, de uma naturalidade a 100%, e o Dom Duarte apresentou e disse que eu que conhecesse a minha irmã, a Infanta Mariana, e o meu cunhado, Príncipe Turnitaxis, Carlo Augusto. E nós cumprimentámos e o Dom Duarte vira-se para o meu pai e diz assim, sabe que eu estou cheio de pressa, eu tenho que estar já não sei onde é que era, mas era longe dali, daqui a 2 horas, vou lá ficar uns dias e gostava muito de me pedir para ficar aqui com a minha irmã e com o meu cunhado durante os dias em que eu estiver fora, até eu os vir buscar. O género de convite a pessoa não pode recusar. Portanto, o meu pai, embora não lhe conviesse nada, disse, é evidente, com certeza, eu gosto muito. E não houve preparativos nenhuns, havia simplesmente 2 pessoas a mais a jantar, além do meu pai e de mim, não dava mais ninguém. O jantar decorreu de uma maneira muito simpática e muito simples. Eles puseram-nos absolutamente o mais à vontade que é possível, quer dizer, não havia qualquer espécie de cerimónia. E foi de facto uma experiência muito agradável aquele primeiro jantar. Foi servido na casa de jantar, como era sempre. O meu pai dava a direita à princesa e eu dava a direita ao príncipe e era servido pela Adelaide, que era a criada de mesa. Não havia nenhum menu especial, era o jantar do costume. E quando chegámos à sobremesa, íamos tomar café e o meu pai perguntou se preferiam tomar café à mesa ou se preferiam ir para a sala, para a outra sala ao lado. E nessa altura a princesa Mariana, com um ar assim um bocadinho atrevido, mas muito, muito divertida, disse assim, eu antes que ia ficar aqui onde estou. Antes que ia tomar aqui o café. A Adelaide trouxe o café
E a Dona Mariana abre a sua carteira, que entretanto tinha deixado no chão ao lado da cadeira onde estava sentada, pôs a carteira no colo, abriu a carteira, tirou de lá um charuto à Churchill, assim, um charuto daqueles enormes, e um isqueiro, olhou para mim e para o meu pai com um ar cúmplice, olhou para o marido, que fez um sorriso cúmplice, e disse: é que eu gosto muito de fumar um charuto, mas só quando estamos assim em família, porque não é coisa que eu possa fazer em público. Bom, acendo o charuto, deliciava. E lentamente, porque um charuto leva muito tempo a fumar, foi conversando. E aquilo tornou uma atmosfera, apesar de tudo, um bocadinho formal, porque eram príncipes, porque era a primeira vez que lá iam, num ambiente quase íntimo. De repente, está ali a princesa a fumar charuto e um pouco irreal. Então, o príncipe Carlos Augusto começou a contar as suas memórias de guerra, a maneira como tinha estado preso num campo de concentração muito tempo, e chegou ao momento em que estava a cavar a sua própria cova, porque houve uma altura em que nos campos de concentração ainda não estavam os fogos crematórios a funcionar bem e os prisioneiros cavavam uma vala comum e depois, a tiro, eram todos mortos e enterrados lá dentro. E ele estava nisto, estava escancelado, estava há não sei quanto tempo preso, estava a ver chegar o seu último dia, quando ouviu chamar pelo nome dele, pelo altifalante. Achtung, Achtung, Karl August Zorn und Taxis. Karl August Zorn und Taxis. Geh sofort zum Kommandanten. Ouviu chamar pelo nome dele e ficou surpreendido. Como é que aqui me chamam? Porquê? Mas obedeceu à ordem e foi-se apresentar e pura e simplesmente mudaram-no de sítio. Em vez de estar a fazer aquele trabalho ali, mudaram-no para outro lugar no campo onde tinha outra tarefa para fazer. Como consequência disso, ele não morreu naquele dia. E foi sobrevivendo, mal, mas foi sobrevivendo como aos outros. O príncipe não sabia o que é que se tinha passado. Só conseguiu saber o que se tinha passado depois. E então, essa parte, já a princesa Mariana, a infanta Mariana, com o seu charuto já meio fumado, quis ser ela a contar. E então, lembrou que Dona Filipa vivia em Portugal já há uma porção de anos e tinha por hábito e costume ir cumprimentar o Salazar, porque achava que era muito importante manter umas relações diplomáticas e cordiais, e a princesa Mariana fez um apelo à Dona Filipa: por favor, vê se consegues que o Salazar interfira para que libertem o Carlos Augusto. Isto parecia impossível, que o Salazar não ia, em princípio, estar a incomodar o Hitler, com quem queria uma aparente, pelo menos, neutralidade, por causa de um dos milhões de prisioneiros de guerra que havia, quer dizer, francamente. E fez uma certa resistência à sugestão, mas a princesa Mariana continuou a insistir e disse: Filipa, tu tens que encontrar uma maneira, um argumento que o convença. E a Dona Filipa e ela combinaram. E o argumento foi o seguinte: pediu uma segunda entrevista ao Salazar e disse ao Salazar que era conhecido e sabido na Alemanha e em Portugal que Portugal estava a fornecer wolframio às forças alemãs. Embora teoricamente neutro, na realidade a guerra sem o wolframio não podia continuar, porque era um material de guerra indispensável. E como Portugal era um grande fornecedor de wolframio, ela pedia que isso fosse tomado em consideração e que, enfim, nessa mesma troca de favores, se houvesse um pedido de libertação do marido de uma infanta portuguesa.
Salazar era muito snob. Tudo quanto fosse realezas para ele era muito importante. Realezas, fidalguias, aristocracias, era super snob. E a verdade é que o Salazar lá arranjou maneira de interceder junto do Hitler, e o Hitler mandou pura e simplesmente poupar aquele que ali estava, da morte imediata. Simplesmente o Carlos Augusto só soube isto depois da guerra, quando reencontrou a mulher, e ela lhe contou que tinha sido a intervenção da irmã da Dona Filipa junto do Salazar, que lhe salvara a vida. Enquanto fumava, Mariana contou esta história, contou várias outras, que eu nunca teria sabido se não tivesse ouvido da boca dela, porque não são histórias que corram. Outra engraçada é Carl August ser poliglota. Falava 14 línguas, incluindo dialetos. Sabia tudo. Foi a pessoa mais enciclopédica que eu encontrei na vida. Quando íamos ver os jardins ou as coisas, ele sabia o nome em latim de todas as plantas. Ele sabia tudo. E a primeira vez que ele mostrou que também conhecia pessoas foi quando numa das salas entramos e ele diz: "Olha a tia Mariana." Portanto, o retrato da rainha Dona Mariana da Áustria, que estava pendurado na parede. Hallo, Karl Auguste e Maria Anna, bem-vindos à Casa de Mateus. A infanta Maria Ana era irmã do Sr. Dom Duarte. O Dom Duarte era o pretendente ao trono de Portugal. O meu pai era super fiel ao Dom Duarte e já o tinha convidado oficialmente para Mateus uma porção de vezes. Outras vezes tinha sido ele que se tinha convidado não oficialmente. E o Sr. Dom Duarte era muito madrugador. Já estava vestido, levantado e a dirigir-se para o pequeno almoço que estava posto na casa de jantar, antes das 7 da manhã. Quando, nessa altura, nós habitualmente ainda estávamos deitados e a dormir durante algum tempo. Mas manda ao protocolo real que, tendo o rei em casa, e ele era como se fosse o rei, era o pretendente, era preciso estar vestido, arranjado, pronto, antes do rei. Portanto, todos nós tínhamos que nos levantar de véspera para estarmos impecáveis para quando o Sr. Dom Duarte acordava, o que era quase de madrugada. Além disso, havia uma data de protocolos, não se podia fazer perguntas, não se podia passar à frente dele, quer dizer, havia todo o ritual das cortes a que nós não estávamos habituados e tirava toda a espontaneidade. Embora houvesse uma simpatia natural, o ritual estragava tudo. Uma das curiosidades do protocolo é que quando um rei, ou pretendente ao trono, considera-se rei para esse efeito, está numa casa dentro do seu país, funciona como dono dessa casa. E por isso à mesa, o lugar habitualmente utilizado pelo meu pai era utilizado pelo Dom Duarte, que me punha à sua direita. Impossível fumar um cigarro em frente do rei, impossível um aperto de mão ou qualquer gesto menos formal. E ninguém podia começar a comer à mesa antes do rei começar, nem continuar depois do rei acabar. Isto fez-me ter a noção, desde muito pequena, de que ser rei ou rainha era uma carga de trabalhos e de inconvenientes que não eram compensáveis por coisa nenhuma. Fiquei com uma espécie de fobia a esse ambiente e bastante pena deles.
Dom Duarte, que era o pretendente ao trono, por quem o meu pai tinha muita consideração, esteve no exílio até 1947. Só nessa altura é que Salazar lhe reconheceu a nacionalidade portuguesa e lhe permitiu a entrada em Portugal. O meu pai organizou uma festa popular em Mateus para que todo o povo pudesse aclamar o seu rei. Lembro-me de ouvir contar que naquele pátio onde se costumavam fazer as festas para festejar os anos do meu pai, e onde vinha o Zé Povinho todo e a banda de música lá da aldeia, etc., havia depois a coisa dos vivas. E um dos vivas novos que apareceu nessa altura foi o Viva o Senhor Rei e mais a sua senhora. Isto era o máximo da consideração que o Zé Povinho tinha pelo Senhor Rei. O Dom Duarte foi lá muitas vezes, dávamos bem. O contraste com a Dona Mariana e com o Príncipe Trinidad, que esses eram completamente informais e simples, era muito grande. Contavam-me coisas lá da Baviera e do castelo onde viviam e de coisas várias. E eu fiquei com interesse de saber mais, e depois convidaram-me para ir com eles. E disseram que se eu gostasse, que podiam levar. Lá ia passar uns dias. E eu, toda feliz, primeiro eu não viajava habitualmente, só tinha feito uma viagem, portanto para mim uma viagem era assim, uma coisa muito apelativa. E depois a gente era realmente muito, muito simpática. E fui ter com o meu pai encantado da vida, dizer que hoje convidam-me para ir à Baviera. E o meu pai disse-me só: não, tu não vais à Baviera. E com um ar perfeitamente determinado, tanto que eu não insisti. E não fui à Baviera.